Bom, queridos amigos, Pode falar normal, sentado. Senhor? Que ele tá pegando. Não precisa chegar perto, não. Que ele tá pegando bem. Não entendi. Não precisa chegar perto, não. Vamos conversar hoje sobre o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia. E eu quero lembrar que recentemente o Márcio fez uma exposição que eu tive o prazer de assistir sobre as reuniões que estão sendo feitas para a tradução do missal. E eu achei aquilo muito complexo. A tradução do missal é complicada, apesar de todo mundo hoje ter internet, telefone, ter data show, ter um monte de coisa. E eles estão tomando uma coça medonha para traduzir o missal. Eu acho que foi por causa disso que eu lembrei do Concílio de Nicéia, que realizou-se em 325 da nossa era. Não existia telefone, não existia Rede Globo, não existia WhatsApp, não existia nada naquela época, né? A navegação era difícil, não tinha avião. Foram 320 bispos que se reuniram na cidadezinha de Nicéia. Hoje ainda existe lá um pouco da... Bom, não conheço não, mas o Arbex deve conhecer. Cidadezinha de... Fica na Turquia. Atual Izmik, é na ponta da Turquia aqui, né, na parte de cá da Turquia, no início da chamada crescente, aquela parte do Mediterrâneo, na costa do Mediterrâneo, que tem início ali no princípio do início da Turquia, logo depois de Istambul, né, onde era a antiga cidade de Troia, e vai até lá na foz do Nilo, formando uma espécie de uma lua crescente realmente. Então, a cidade de Iznik é a antiga Nicéia. Mas quero começar me reportando à última conversa que eu tive com aqui o prazer de ter o ano passado, que foi sobre enculturação. Eu falando sobre o caminhar da igreja nesses séculos. São 21 séculos. O Cristo, ainda há 2 semanas eu ouvi esse evangelho
na missa, reuniu os apóstolos à beira do Tiberíades e chamou Pedro, confirmou que o Pedro amava ele e disse: tu és Pedro. É super. Eu vou falar muito latim porque eu acho que todo mundo aqui entende. É super anc petram edificabo ecclesiam meum. Eu edificarei. Ele não falou eu edifiquei. Ele falou eu edificarei. E eu tenho certeza que o Cristo continua edificando a igreja. A igreja não está pronta. O Cristo não edificou a igreja. Ele falou, eu edificarei. Edificará com quem? Com os homens, com os que o iriam suceder. Pedro, os apóstolos e os bispos que sucederam os apóstolos. Então, o Cristo continua edificando a igreja. E todos já ouviram por aí o zumbido de que em outubro desse ano, o atual Papa Francisco vai reunir em Roma um sínodo com os bispos do mundo inteiro. Não tem assim um tema muito claro desse sínodo. Pelo menos eu ainda não vi. Se alguém ouviu, pode falar, né? Se quer caminhar juntos. Caminhar juntos é a tradução de sínodo. Sim é com, né? Sim em grego é com. Odos é caminho. Então, sínodos é caminhar junto no mesmo caminho. Parece que a igreja atual, o Papa está sentindo que está meio desencaminhada, está meio desequilibrada. Tem gente puxando para um lado, outra para o outro, e ele quer ver se dá uma reunida e vai fazer um sínodo. Não é um concílio, é um sínodo. Mas a diferença é pouca, é quase que só de nome, porque é uma reunião dos bispos do mundo inteiro. E esse ano, o sínodo vai ter um particular, vai evoluindo. Vai ter a participação de mulheres, não é? E elas vão poder votar. É uma inovação que nós vamos talvez ter algumas surpresas, mas como o Espírito Santo ilumina e como é o Cristo que está construindo a igreja, ele não falou edificar-vi, eu edifiquei, não, edificar no futuro. Bom, ele não falou latim, mas São Mateus traduziu assim, não é? Bom, e vamos falar de Nicéia. O Concílio de Nicéia, ele acontece no ano 325, quando algumas coisas importantes já haviam acontecido na igreja. Dentre elas, o primeiro concílio, que foi em Jerusalém. Concílio de Jerusalém, que os Atos dos Apóstolos narram, né? Reunido por São Pedro, São Paulo, Barnabé, Tiago, que era bispo de Jerusalém, que era o chefe da comunidade cristã de Jerusalém e primo de Jesus, não é? Então aconteceu o primeiro concílio foi em Jerusalém, para resolver um problema específico. Se os novos cristãos deveriam seguir a lei mosaica nos seus mínimos detalhes, inclusive com a circuncisão ou não. E
reunidos, eles disseram que não precisava nada de seguir mais a lei de Moisés, não. Agora a lei era a lei nova. Assim, a igreja começou a dar os primeiros passos. Foi uma decisão importante do Conselho de Jerusalém, porque com isso pôde abraçar muitos gentios, muitos povos pagãos, com essa abertura da igreja. Mas, tudo tem um mas, né? Mas as comunidades cristãs se espalharam rapidamente, principalmente por essa tal de crescente, a beirada do Mediterrâneo ali, começando por Antioquia, Cesareia, vai parar lá em Alexandria, no Egito, com uma grande comunidade cristã. Vai chegar em Hipona, nas costas da África, né? Onde Santo Agostinho foi bispo. Bom, as comunidades foram se espalhando e com elas começaram a surgir as controvérsias, as heresias, né? Muita gente começou a querer enfiar a colher de pau na mensagem de Cristo. Como ele não deixou um credo pronto, Cristo não deixou. Ele fundou a igreja e falou, eu edificarei. Mas ele não deixou um credo. Para ser cristão, para me seguir, tem que acreditar em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não. Ele não falou nada disso. Nada disso está escrito, estava escrito. Então, cada um começou a inventar o seu credo. O Concílio de Jerusalém, provavelmente, instituiu o credo, mas um credo resumido, para que aquelas pessoas que queriam se converter ao cristianismo fossem batizadas, né? Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deve ter sido uma coisa mais ou menos assim, que era o credo. Mas a coisa começou a espalhar e começou a surgir um monte de controvérsia sobre em que acreditar. E no início do século IV, tomou posse como imperador romano, no ano 395, o senhor Constantino, cuja mãe era convertida ao cristianismo, Santa Helena de Constantinopla, que dedicou a sua vida em Jerusalém, procurando ver se encontrava resquícios, relíquias de Jesus Cristo, dentre elas a Santa Cruz. Ela teria descoberto a Santa Cruz, tem muita lenda em torno, diz que ela achou um monte de cruzes e que foi experimentando lá um doente em cima de uma e de outra, aquela que curou o doente, aquela declarou que era a verdadeira. Enfim, existe a Santa Cruz aí, a relíquia maior está lá em Roma e teria sido descoberta por Helena, a mãe de Constantino. Constantino não se converteu ao cristianismo, não, mas ele, por simpatia da mãe, certamente, ele começou a folgar a vida dos cristãos que tinham passado anos de perseguição pelo Império Romano. Mas ele, no ano 313, ele publicou uma carta conhecida como Edito de Milão, em que liberou o Império Romano de ter uma religião obrigatória, ou seja, deu liberdade religiosa no Império Romano. E com isso os cristãos pararam de ser perseguidos e tiveram
um apoio bastante generoso de Constantino. E Constantino estava preocupado com esse monte de controvérsias que haviam nas várias comunidades, em Antioquia, em Constantinopla, principalmente em Alexandria, no Egito, na desembocadura ali do rio Nilo, a cidade de Alexandria. Porque lá era bispo de Alexandria, um caboclo resolvido, chamado Atanásio, Santo Atanásio, um homem muito inteligente e muito corajoso. Mas o Atanásio tinha em sua comunidade vários presbíteros, dentre eles um de nome Ario. Eu estou falando de própria cabeça, vocês me perdoem de não ter escrito, talvez a minha fala seja um pouco desconectada, mas vocês me perdoem. Eu preferi não escrever porque também não tem jeito de escrever mais não. Nem em lugar nenhum, nem manuscrito, nem no computador. Então eu gravei umas coisas aqui na cabeça e pode ser que saiam um pouco desconectadas. Vocês me perdoem, eu estou dando um pulo daqui para lá, mas estou lá em Alexandria. Entre os presbíteros de Atanásio, tinha um de nome Ario. Ele não era burro, não, mas ele quis ser sabido demais. E ele criou uma grande controvérsia. Ele disse que era cristão, ele era presbítero, auxiliar do Atanásio, mas ele falou: Cristo não é Deus. Cristo é só homem. Ou seja, negou a divindade de Cristo. Negou baseado em quê? Ele falou assim, vocês estão falando aí que Cristo é filho de Deus Pai? Se ele é filho de Deus Pai, ele é filho. E filho tem um começo. Então ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é divino, não é Deus. Para ser Deus tem que ser eterno. E o arianismo propagou-se por entre aquelas comunidades e foi mesmo alastrando essa negação da divindade de Cristo. Ora, isso era uma coisa fundamental e muito séria. E o Constantino, preocupado como estava com o cristianismo, resolveu, o Papa da época era um banana, chamava Silvestre I. Eu falo banana porque ele não tomou providência nenhuma. Né? Nem foi, quem convocou o concílio foi o Constantino. Constantino convocou o concílio que reuniu 298 bispos. Veio bispos até da Britânia, do Alto Danúbio, das Galhas, da Itália, para toda a banda. Reuniu 298 bispos. E o Constantino bancou as despesas da viagem de todos os bispos, com escolta, e permitiu que levassem também 3 auxiliares, presbíteros ou diáconos, e acomodou todo mundo no antigo Palácio Imperial de Nicéia, onde todo mundo foi acomodado, né? Não tinha bandejão, mas todo mundo comeu, dormiu, faço ideia, deve ter dormido, o bicho deve ter dormido pelo chão, porque não tinha acomodação pronta, como, por exemplo, o Sínodo do Vaticano deverá ter acomodação para todos os bispos, as freiras, os padres que vão para Roma, tem todo o conforto, né? Aliás, aqui pelo andar da carruagem, todos nós
todos nós aqui tivemos a honra de assistir, ainda que de longe pelos jornais, que a Rede Globo ainda não estava no ar, assim, atuante, o Concílio Vaticano II. Assistimos, né, convocado pelo Papa João XXIII, né, e alguns bispos que conviveram conosco participaram do concílio e tinham belas acomodações na Basílica de São Pedro e por toda Roma. Todo mundo fez viagem de avião, né, etc. Não, imagino, no ano 325, o caboclo saía das Galhas, lá na barbárie das Galhas ainda, ou da Britânia, né, para ir parar em Nicéia. Que viagem! Quantos meses deve ter levado? Quanta dificuldade! Chegava lá. É bem verdade que nessa época o Império Romano quase todo estava dominando pela língua. Todo mundo falava latim. Mas muita gente falava grego. Mas eles se entendiam. Não tinha tradutor, intérprete, tinha nada. Não tinha, amo isso aí, data show, tinha nada não. Portanto, eu acho que o credo em latim aí é muito, muito simples de entender. E deve ter sido um trabalho imenso para costurar isso. Agora, ele tinha um objetivo, o concílio tinha um objetivo exato: contrariar, combater, abolir o arianismo que estava se espalhando, porque era fundamental para o cristianismo que o Cristo fosse declarado e que os cristãos acreditassem em Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus Pai. Né? Então, não demorou muito tempo não o concílio. Ele começou em maio de 325 e no final de junho foi encerrado. Então, é um mês e pouco eles costuraram o credo. Deve ter sido uma discussão medonha. E o Ario, embora não fosse bispo, ele compareceu ao concílio. E houve discussões acaloradas com o Ario. Inclusive um bispo de nome Nicolau, de Mirna, levantou-se lá no meio da Assembleia, conversando com o Ario, discutindo com o Ario, e deu um tapa na cara do Ario, no concílio de Nicéia. Bofeteou o Ario na cara. Quer dizer que a coisa lá teve feia. É um concílio admirável, né? E resultou nisso que nós todos quase sabemos de cor, né? Que é o credo, que a gente reza todo domingo nas missas, onde está bem costurado o cristianismo. O cristianismo é isso. Para ser batizado, você tem que crer no que está dito no credo e professar isso, não é? Depois eu vou falar porque a gente fala credo niceno constantinopolitano. É porque daí para frente, quando terminou o concílio de Nicéia, a briga não continuou, acabou não. A briga contra o Ario, ele saiu com o rabo entre as pernas. Foi exilado por uma cidade lá. O Ario acabou, mas vários pontos do credo continuaram sendo discutidos. E é pena que o Arbex não está aqui para falar com o povo. Tá? Ah, tá aí. O povo do Oriente é encrenqueiro mesmo, principalmente de Constantinopla. E Constantinopla continuou a combater o credo. Não é?
Enquanto houve um concílio em Nicéia, teve uns 5 em Constantinopla, presidido pelos orientais. Não engolia isso, não engolia aquilo, né? E nós vamos ver que em 1053 vai acontecer a separação da igreja ocidental da igreja oriental, baseado no credo, porque os constantinopolitanos não admitiam uma palavra que vai aparecer aqui no final do credo, tal de filioque, quando fala sobre o Espírito Santo. Na hora eu vou sublinhar. Bom, mas aí vamos ver que maravilha de peça é esse credo, num mundo de confusão da época. Olha, credo em unum Deum, eu creio em um Deus, porque ainda existiam os que acreditavam que era mais de um Deus, ou que eram 3 deuses. Não eram 3 deuses. Credo em unum Deum, bem claro, Pátria, onipotente, Pai, todo-poderoso, onipotente, factorem, celi et terre. Factorem é do verbo facere, fazer. Nós traduzimos o Criador do céu e da terra. Mas aqui literalmente está fazedor. Deus Pai, fazedor do céu e da terra. E aqui eu me lembrei do nosso doutor Ivan, que às vésperas de ser abraçado por esse instituto, projetou aqui uns vídeos que ele fez, muito bonito, em que ele vislumbrava coisas maravilhosas, coisas que ainda estão por serem visíveis, por se tornarem visíveis. Aliás, eu estive refletindo esses dias para trás, estou falando demais, se eu estiver falando demais, vocês falam assim, faz assim para mim parar, viu? É que eu acho que nós estamos no início da criação. Eu acho que nós estamos no gênesis desse planeta. Eu acho que ainda há muita coisa, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Nós somos muito ignorantes do que vai acontecer ainda. Que esse homem vai percorrer o espaço, vai percorrer esse globo celeste, vai descobrir um monte de coisa, como até hoje se descobre no fundo do mar. Cada dia se descobrem maravilhas novas, e na própria Terra, né, se descobrem coisas novas. Então, nós estamos vendo que Deus continua criando, Deus continua fazendo e vai fazer, porque a Terra não vai, o mundo, isso aí todo mundo admite, o mundo não vai acabar daqui a 100 anos não, viu? Pode ter guerra atômica, pode ter o que for, não vai acabar não, ainda tem muitos e muitos séculos por vir. Quando você viaja, principalmente contemplando as montanhas do Canadá, você vê mais lá quase no Alasca, quase no Polo Norte, como que essa terra foi feita camada por camada. Né? As montanhas têm aquelas listas de camadas por camadas, formando montanhas. Isso demorou milhões de anos para formar os oceanos, milhões de anos para formar os continentes. E acabou? Não acabou não. Ainda vai acontecer milhões de anos, milhões. Nós vivemos nós vamos ser bárbaros,
Né? Aquele fulano, aquele povo viveu no ano de 2000, nós estamos no ano de 3.470.000. Né? Quanta coisa vai ter que acontecer? Então, factore celi é terra, que é visível, o céu e a terra. Mas, visibilium omnium et invisibilium. Aquilo que o Ivan mostrou foi o invisibilium. As coisas invisíveis que existem já. Não é? E olha que interessante que esse povo lá em 325, naquela brigaiada lá de Nicéia, eles falaram que Deus é fazedor também das coisas visíveis e invisíveis. Eles não viam micróbios, não conheciam bactérias, não tinham telescópio para conhecer o espaço, mas ele falou, ainda que nós não vemos, ele fez, ele, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. E nós temos que crer nisso. Descobriu uma nova espécie de animal na Tasmânia. Descobriu. Foi Deus quem criou. Um novo peixe lá no fundo do oceano. Foi Deus quem criou. E eu acho que o processo de criação não acabou. Ele vai ainda persistir por milhões de anos. Milhões. Não vai apagar isso de uma hora para outra. Puf! Acabou. Não acabou, não. Deus continua criando a obra dele. Deus continua criando seres à sua imagem e semelhança. Bom, eu tenho que passar a página. Tinuno, olha agora. Agora que a cacetada caiu na cabeça do Arinho. Et nunum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigênito, et ex patre natum ante omnia saecula, que nasceu do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, lumen de lumina, Deu vero de Deu vero. Essa planilha aí não está conforme o original, não. Ela tem umas discordâncias aí. Mas está lá. Isso é muito importante para o Arinho e para todo mundo que estava participando do Concílio de Nicéia. Genitum, non factum. O Cristo foi gerado. Ele não foi criado, ele não foi feito. Gênito, gerado, não criado. Não criado. O resto tudo foi criado. Ele não. Non factum. Consubstancialem patri. Perquem omnia facta sunt. Porque tudo foi feito. Por quem tudo foi feito. Deus Pai fez tudo. Deus Pai Todo-Poderoso fez tudo. E no meu entender continua fazendo ainda. Perquem omnia facta sunt. Mas ele não foi factum. Não factum. Gênito, gerado, não criado. Deu vero. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Deu vero de Deu vero. Aí vai continuar a falar do Jesus Cristo agora. Qui propter nos homines. Mas que peça bem construída. Que resumo da nossa fé tão bonito, tão bem feito. Olha, cada palavra tem um peso. Qui propter nos homines, que por causa de nós homens, et propter nostrum salutem, e por causa da nossa salvação, descende.
passa para. Et incarnatus est de Espírito Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Factus est. Foi feito homem. Crucifixus essiam pro nobis, sub Pôncio Pilato. Passus et sepultus est. Isso é importante dizer. Sofreu e foi sepultado. Porque tinha gente que negava que o Cristo morreu. Tinha. Cesareia, da vida, Antioquia, sei lá para onde, Alexandria. Tinha gente, entre as muitas heresias, que dizia que o Cristo não tinha morrido, não. Mas até hoje tem gente que não acredita na ressurreição de Cristo. Que não morreu. Nos meus bons tempos, eu fui aluno do professor que alguns aqui chegaram a conhecer, o Lucas conheceu. Frederico Stein, um holandês, já morreu. Frederico Stein foi meu professor de Sagrada Escritura. Depois de muitos anos, ele deixou a congregação redentorista. Ele era colega de turma do padre James Nuke. Ordenaram-se juntos. E casou, e andou escrevendo algumas coisas. Uma delas é muito bonita, que é uma peça de teatro chamada Paixão e Glória. Ele era, esse Frederico Stein, tá vendo como é que é meu discurso também desconcanta. Agora eu comecei a falar do Frederico Stein. Não, mas faz sentido. Porque faz sentido aqui, porque Maria Virgem toma factus est, crucifixus est pro nobis, sub Pôncio Pilatos, passus et sepultus est. Ele morreu sim, foi sepultado, et resurrexit tertia dia, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, et ascendit cielo, e subiu para o céu, está sentado à direita do Pai. Quer dizer, isso aí precisava ser dito, precisa ser acreditado, precisa fazer parte do nosso credo, que ele ressuscitou no terceiro dia. São Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele foi um enganador. Ele não foi um enganador, ele sofreu sob Pôncio Pilato, crucifixus est, foi crucificado, morto e sepultado, et resurrexit tertia dia. Olha como é que eles costuraram isso em menos de um mês. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada não. Numa aula, uma sala improvisada em Niceia, com dificuldade de comunicação. Nem todo mundo falava latim corrente, não. Muitos falavam, mas outros falavam grego, falavam sei lá o quê, falavam lá árabe, sei lá. E eram 298, era muita gente, fora os agregados, os que os bispos levaram, né, os presbíteros, diáconos, era gente para chuchu, devia ser o vozerio, o falatório medonho. E as discussões eram bravas. Tanto é que o tal de Nicolau deu um tapa na cara do Arinho, lá na hora do concílio, no meio do concílio. O Arinho deve ter batido o pé que o Cristo não era Deus, e falou assim, sim, pá na cara do Arinho. Bom, et ascendit cielo, sedet ad dexteram patris. Ele continua existindo, porque ele é Deus, ele é eterno. Olha aí, ele é eterno, seu Arinho. Ele não é criatura, não. Ele foi gerado, ele não foi feito. É títerum. E também ele virá um dia com glória,
julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E agora, o Arbex, aqui vem a confusão. Tem Espírito Santo. Eles tinham que botar o Espírito Santo, não falava, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo lá era assim, era batizado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tinha que compor o credo. Eu credo in Espírito Santo, Dominum, Senhor e vivificante. Qui ex patre filioque procedis. O Espírito Santo, como é que surge o Espírito Santo? Ele procede do Pai e do Filho. Aí o pessoal de Constantinopla bateu o pé. Filioque não! Filioque não! E isso vai ser uma das causas da separação da igreja, que persiste até hoje, né? E que gerou um monte de concílio em Constantinopla, né? Enfim, é isso. Que com Pátria e Filho, o Espírito Santo, que com o Pai e o Filho, é igualmente adorado e glorificado, e falou pelos profetas, e continua falando aqui, nessa aula, nesse concílio. O Espírito Santo estava lá presente e inspirando a composição dessa peça que atravessou séculos. Nós estamos no século XXI. Esse credo atravessou 21 séculos. Não é? Por coincidência, nós estamos no século XXI e na história da igreja, que aliás que é um tema muito interessante para palestras aqui no Santo Tomás, já se realizaram 21 concílios. 21 concílios. Os mais importantes, outros menos importantes, né? Um concílio importantíssimo que o Márcio há de dizer foi o concílio de concílio de Trento, 1540, convocado pelo Papa Paulo IV. Muito bem, cidadezinha de Trento é uma vila, aldeiazinha. Quando a gente vai da Itália para a Áustria, subindo depois de Veneza, as encostas dos Alpes, a gente avista a cidadezinha de Trento, que está perto de Bolzano. É uma cidadezinha pequena. Ali se realizou o Concílio de Trento, o famoso tridentino, que botou ordem na igreja. Foi uma espécie de Nicéia, não é? Foi que estruturou o missal, estruturou a vida eclesiástica, criou os seminários e que não tinha missal não, até Trento não, tinha não. Cada ordem religiosa, cada congregação tinha lá o seu cânon missa, o seu... O que foi? Estou falando demais? Não, dá uma aguinha para você tomar. Não precisa não, precisa não. Obrigado. O Concílio de Trento foi importantíssimo. Depois do Concílio de Trento, teve o Concílio Vaticano I, 1870. Também foi importante. No tempo do Papa, quem era? Pio IX. Pio IX,
que declarou o Concílio de Vaticano I, declarou uma coisa importante para nós cristãos, que é a infalibilidade do Papa, quando ele fala ex cátedra. O Concílio de Vaticano I declarou que isso é dogma de fé, é verdade de fé, que o Papa é infalível. Então, eu de vez em quando chamei até o Papa aí, Silvestre I, de banana, e já peço perdão. Já chamei o Francisco de idiota aqui. Peço perdão. A gente tem que ter muito respeito pelo Papa. Né? Apesar de nem sempre a gente ter que concordar com ele, não. Ele só é infalível quando ele fala ex cátedra. E isso foi definido no Concílio Vaticano I, que também proclamou uma outra verdade de fé. Qual foi? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora é dogma de fé proclamada no Concílio Vaticano I. A Assunção de Nossa Senhora já não foi proclamada em concílio nenhum. Ela foi uma verdade proclamada pelo Papa Pio XI como dogma de fé. Ele falou ex cátedra. Maria foi assunta ao céu. E agora vai acontecer esse sínodo. Bom, o que vai acontecer no sínodo, eu não sei. Mas o Cristo continua edificando a sua igreja. O Espírito Santo, como iluminou os homens de Nicéia, ele continua iluminando os nossos bispos, o Papa, enfim. Cristo continua criando a igreja, edificando a igreja. Ele não edificou. Teria sido muito simples se Cristo tivesse dito assim: para me seguir, tem que crer nesse credo aqui. Não, ele falou: para me seguir, segue as minhas palavras. Amar a uns aos outros como eu os amei. Cristo não deu nada prontinho, não. Não escreveu nada. Parece que ele não era analfabeto, não. Cristo não. Ele lia, como leu em vários momentos as Escrituras, e ele não escreveu muito não, mas pelo menos uma vez ele escreveu na areia, mas escreveu. Quando aquela mulher foi levada para ser apedrejada, ele escreveu na areia. Até hoje não se sabe o que ele escreveu, porque ele escreveu na areia, mas provavelmente ele deve ter escrito o nome daqueles caras que estavam querendo condenar a mulher lá. Aqui, ó. Ó, vocês querem condenar? Né? Depois ele falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A única momento que Cristo escreveu foi isso. Né? Mas ele não deixou pronto um credo, não. Teria sido muito mais simples se ele tivesse deixado. Mateus, vem cá, escreve aí. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse aí, para ser meu seguidor, tem que acreditar nisso. Não deixou nada escrito, não. Né? Ô, gente, eu acho que daqui para frente eu vou começar a repetir coisas. Eu agradeço a sua atenção. Espero não ter falado muita barbaridade. Não é? Falei muita barbaridade, Alex? Hein? Eu falei muita barbaridade? Bobagem aí, porque você falou mal dos orientais. Ah, eu falei que eles são muito encrenqueiros. O modesto diácono Círio, que cunhou a frase mais importante do credo, que Jesus Cristo é
consubstancialem patri. Ah, foi um diácono sírio? É um diácono sírio, que mais tarde foi bispo e doutor da igreja. Eu sei Muito todo o nome bem, dele. parabéns a ele. Eu falei isso porque Constantinopla criou muito caso. Foi um modesto diácono sírio, esqueço o nome dele agora, doutor da igreja. Muito bem, parabéns. Hein? Santo Atanásio. Ele levantou-se e disse essa frase: Jesus Cristo é consubstancialem patri. Acabou com o concílio, não teve mais discussão. Tá? Ou seja, E o Ari nós foi. curamos o. E o Ari saiu com o rabo entre as pernas. Mas em grego, Ficamos a doença falou na oriental. língua ocidental. Ele curou a doença oriental com um modesto diácono oriental. Tá? Muito bem. Que é o autor dessa frase, porque ele depois foi bispo e é doutor da igreja. Eu me penitencio. Não, porque eles foram criador de casa, foram. Constantinopla, principalmente. Tudo é uma questão muito humana. O Cristo está edificando a igreja, mas com homens. E o que aconteceu em Constantinopla e o que aconteceu em Roma foi fruto de muita inveja, muito orgulho, né? No fundo, os orientais de Constantinopla não admitiam ter perdido o prestígio que tinham quando a igreja era una e eles tinham um patriarcado lá. Acabou tudo isso, a igreja separou, pronto. As coisas acabaram um pouco quando Constantinopla caiu na mão dos turcos em 1453. Né? Aí o Islã tomou conta de Constantinopla. Aí os constantinopolitanos sossegaram um pouco. É isso, doutor Elcio. Muito bom. C'est fini. Muito obrigado. Olha aqui, esse negócio dessa separação dos turcos aí tem muito a ver com a baixa qualidade do papado na época. Certo? Não soube resolver a questão. O Papa tinha ciúme.